Olá, galera. Bom dia. Vocês que estão assistindo mais essa aula de matemática. É, essa aula seria uma aula de reposição lá de números naturais, mas eu tenho, assim, certeza que vocês viram com naturalidade esse conjunto, já sabem operar. Então, vou falar de uma outra característica dessa aula de reposição, que caiu até na prova nossa, que é a característica de igualdade, né, que nós vamos usar lá no 7º ano, que começam as equações do primeiro grau, que vocês vão aprender. E aqui ainda eu não vou usar o x, mas a gente vai usar coisas assim parecidas, que nós vimos lá em sala. Deixa eu usar a lousa aqui com vocês, para que a gente possa explanar. Então, abrindo a lousa, então lá nós vimos coisas do tipo, eu pego uma soma de um lado, por exemplo, 10 mais 4, e quero saber quando isso é igual a, por exemplo, a 7 mais, e aí eu vou usar qualquer coisa, um asterisco, né? Ou seja, quando que essa igualdade se mantém? Quando que isso é de extrema relevância falar que uma parte é igual à outra, né? Lá no, como eu já comentei lá no 7º ano, esse asterisco aí pode virar um x, pode virar um y, pode virar um z, mas pode ser qualquer coisa, uma incógnita, né? É um número que a gente escondeu, de tal forma que você tenha que calcular. E aqui você percebe que do lado esquerdo, que eu estou ali com a setinha, 10 mais 4 é 14. Deixa eu até colocar um sinal de igual bem embaixo do outro, para que a gente possa notar. E aí a pergunta seria, com muita naturalidade, qual o número somado com 7, que daria 14? Aí você chegaria no próprio 7 mais 7. Ou seja, um número procurado, um número desconhecido, né? Que até vem da definição da palavra matema, né? De matemática, que é a procura do desconhecido, lá uma boa parte da filosofia. Esse número desconhecido, no caso, você afirma que esse asterisco aí, que nós chamamos de asterisco, ele só pode estar no lugar do número 7, porque 7 mais 7 é 14, e 10 mais 4 também é 14. Então, isso fecha a sentença, fecha essa lógica, né, que a gente chama, e se essa lógica é plausível, então a conta está certa. Tá? Vamos a mais um exemplo. Vou colocar um pouquinho mais abaixo aqui. E você pega o número 5, aí você soma, sei lá, com o número 12, e aí você coloca a igualdade para que isso possa valer. E aí você pode colocar, por exemplo, asterisco aqui no primeiro número. Você brincar aqui no primeiro número, ou seja, escondi um número, né? A gente esconde esse número, essa incógnita. Lá no 7º ano vai chamar incógnita, ou seja, é um valor desconhecido. E aí eu coloco aqui, por exemplo, um 10. Tá? Ou seja, do outro lado eu tenho algumas condições para que eu possa fazer a soma e dar o resultado. Desse lado eu não tenho, eu tenho que fazer a comparação. Então, a matemática é comparação quase o tempo todo. Então, desse lado, 5 mais 12 dá o número 17. E desse lado, eu imagino assim, um número somado com 10 que dá esse número 17. Então, um número somado com 10 que dá 17, a gente chega à conclusão que é o próprio 7, porque 7 mais 10 é 17. Logo, o 7 de novo, olha o 7 aparecendo aí de novo, não sempre dá 7, tá, gente? Foi uma coincidência. Então, esse asterisco, ele é totalmente igual a 7 de novo. Só que ele pode ser o valor que eu quiser, tá? Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês. Então, assim, vimos essa importante operação que é a adição, né? Que está lá na apostila. Então, assim, eu pego uma sentença de um lado direito e agora eu tenho sentença dos dois lados. Sentença significa continha. Então, eu tenho uma continha de um lado, tenho um sinal de igual no meio e tenho uma outra pontinha do outro, ou seja, duas sentenças. Ela só é verdade quando as duas sentenças, as duas continhas, elas chegarem ao mesmo resultado.
Então, eu escondo, posso fazer isso, né? Você pode fazer isso com brincadeira aí com o papai, com a mamãe. Ou seja, faz uma conta de um lado, pega um númerozinho, esconde, somando com o outro, e aí você vê o resultado disso. Tá bom? É isso que... E a gente pode brincar com as outras operações também. Deixa eu mostrar, não só com a adição, mas nós podemos também... deixa eu apagar essa parte aqui da adição, que acho que já ficou legal. E nós podemos também brincar com a recorrência da multiplicação. Então, eu pego, por exemplo, 3, vou usar o vezes assim, 3 vezes 8, vou colocar o 8 aqui. Ele, quando isso é igual, 6 vezes, e agora eu vou colocar aqui um símbolo, eu vou colocar o mesmo símbolo, tá? O asterisco, legal, para não usar o X ainda. Então, de um lado eu tenho uma multiplicação, do outro lado eu tenho também uma multiplicação, só que do lado direito eu tenho um valor desconhecido, né? Nós já falamos do nome dele, incógnita. E essa incógnita ela tem que ser resolvida pela matemática. E aí, desse lado, 3 vezes 8, aí vamos recorrer lá à tabuadinha, 3 vezes 8 é 24. Ou seja, pelo que nós falamos, esse lado aqui também teria que dar 24, porque se há uma igualdade, o que tem de um lado tem que ter do outro. Basta, então, agora nós recorremos à tabuada do 6 e tentarmos lá solucionar qual número multiplicado por 6 que dá 24. E nós chegaremos aí no número 4, né? Então, o asterisco, ele está no lugar do número 4. Então, nós deciframos e colocamos, expomos lá para o professor, na hora da prova, falar, professor, isso aí vale 4, então x é 4, y é 4, z é 4, e posso perguntar com que letrinha foi, mas o que é legal é a ideia, ou seja, a comparação de duas coisas, né? De duas sentenças, né? Uma sentença de um lado, uma sentença do outro, e a matemática vai se comportar isso até o doutorado, ou seja, tem equações, claro, um pouquinho mais difíceis, mas a ideia é a mesma, quando eu igualo essas sentenças. Pegando outro exemplo de multiplicação, brincar com 10 sempre é legal. Eu posso pegar o 10, multiplicar, por exemplo, por 5, e desse lado eu posso usar um asterisco, escondi, ou seja, de um lado eu já sei o resultado, né? 10 vezes 5 é 50, eu posso multiplicar aqui por 25. Ou seja, de um lado eu sei fazer a conta, 50. Do outro, eu tenho que pensar um pouquinho. Qual número multiplicado por 25 que dá 50, né? 25, claro que ele não está lá naquela tabuada recorrente, mas nós sabemos que R$25 mais R$25 são R$50. Então, eu multiplico por 2. Ou seja, se eu tiver... eu tenho que ter 50 aqui, deixa eu já colocar. Isso teria que ser verdade. Mas para que isso seja verdade, eu só tenho que ter a recorrência do 2. Então, o asterisco, ele está no lugar do 2. Porque 2 vezes 25 é totalmente igual a 50. Tá bom? E isso você pode também mesclar, né? Fazer aqui uma abordagem mesclada, tanto na multiplicação, e aí você começa a brincar com coisas do tipo 15 tirando 4 é igual, por exemplo, a 9 mais, sei lá, somando com asterisco. Ou seja, de um lado agora eu tenho uma subtração, do outro lado eu tenho uma adição e tenho um valor desconhecido. Tá? Eu estou colocando o valor desconhecido sempre do lado direito, mas ele pode aparecer também do lado esquerdo. Eu vou tentar lembrar na próxima colocar uma do lado esquerdo, porque ele pode esse valor desconhecido pode estar no lugar tanto direito, tanto esquerdo. A gente pode formalizar isso dos dois lados, isso não tem problema nenhum. Tá? Bom, o lado que eu sei fazer a conta, de novo o lado esquerdo, 15 tirando 4. Aí 15 tira 4 pelas nossas continhas, 11. E aí eu precisaria formular qual número somado com 9 que dá 11. Aí eu faço assim, 9, né? Só para 9 mais 2 é 11.
Ou seja, isso agora tem coerência. Ou seja, aquele asterisco ali, ele está escondido, está camuflado, e ele só pode ser o número 2. Ou seja, desvendou rapidamente, né, esse resultado. Agora, como prometido, vamos tentar colocar aqui do lado esquerdo a incógnita, né? Então, vou colocar assim, ó, 10 vezes, sei lá, agora vou usar uma multiplicação. Escondi. Né? E desse lado, eu posso colocar... E aí, estamos na operação de números naturais, então não vou colocar o númerozinho com vírgula, mas a equação ela vai valer para todos os números, com vírgula, com frações. Como nós estamos lidando só com números naturais, certo que ali o menos 4, né? O pessoal vai falar, não, mas menos 4 não é um número natural, tá? Então vamos falar que nós estamos lidando com números inteiros, Então 10 vezes alguma coisa, vamos tentar fazer um mistério, é igual a 6 vezes, deixa eu colocar aqui uma multiplicação, 5, tá? Só para mostrar para vocês que a incógnita tanto faz, ela está do lado direito ou do lado esquerdo. E aí sim, agora eu tenho um problema do lado que eu sempre estava confortável. O lado que eu estava confortável sempre foi o lado esquerdo. Agora ele colocou a resposta desse lado aqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou resolver esse lado. Claro que é tranquilo para a gente, né? 30. 6 vezes 5 é 30. E aqui, só 10 vezes 3 que daria esse mesmo resultado. 10 vezes 3. Pronto. Ou seja, se você perceber ali na linha, o 3 está ocupando o lugar do asterisco. Se ele está ocupando o lugar do asterisco, então agora eu falo assim, gente, o número que vocês esconderam, aí o professor que fez a prova, era o número 3. Então, como se fosse um trabalho de detetive, eu tenho um culpado lá, tenho que achar o culpado, pronto. Evidenciei o 3 e ele era incógnito lá do exercício que a gente estava tentando resolver. Tá bom? Então, essa aí é a parte que nós trabalhamos lá com a apostila, quando a gente fecha uma certa sentença de um lado, uma sentença do outro, e tem uma igualdade no meio. Tá? E assim formam as operações dos números naturais, tá? E também estendendo o conceito, a aula seria sobre números naturais, mas, claro, você vai perguntar assim, mas dá para fazer com números que também não são naturais? Sim, né? Evidente que se eu pegar, por exemplo, 5 vezes, sei lá, 2,5, isso é igual, 5 vezes 2,5 é igual, aí você pode colocar, por exemplo, 10 vezes alguma coisa. Tá? Coloco asterisco. Pronto. E aí, se você tem uma curiosidade e tal de númerozinho, você pausa o vídeo agora para tentar fazer essa conta, tá? Só uma dica, 5 vezes 2,5 é como se você pegasse R$2,50 para 5 pessoas e fosse distribuir para essas 5 pessoas. Não dividir, né? Você dá 2,5, R$2,50 mais R$2,50 mais R$2,50. Então, isso aqui daria R$12,50, para quem quiser colocar assim. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, ficaria assim, ó. 4, se fosse 4, calma aí, deixa eu colocar embaixo. É que eu esqueci de abaixar ali. Se fosse 4 vezes 2,5, ou seja, eu estou pegando 4 valores de R$2,50. Para 4 valores de R$2,50, eu tenho o próprio 10. Aqui. Tá? Só que agora, ali eu não tenho 4 valores, eu tenho 5 valores, ou seja, eu tenho um valor a mais. Então, se eu pegar esse 10 e colocar mais R$2,50, eu tenho R$12,50. Tá? Aí, deixa eu colocar aqui para vocês.
12,50. Tá aqui. E, por outro lado, aqui eu tenho o número 10 multiplicando essa incógnita aí que eu não tenho. Ela ficou difícil agora porque ela é um número que não é natural, é um número que precisa de uma vírgula, ele precisa ser quebrado, ele já não tem aquela parte inteira que a gente discutiu, né, com a ideia dos números naturais. Mas você pode perceber que dos 5, eu inventei um 10 aqui, ó, pode comparar na tela. O primeiro número nosso do outro lado é 5. O nosso primeiro número desse lado é 10. Para quem tem assim, uma observação mais apurada, que vocês têm lá na sala de aula, vocês dão um show lá, o 5 ele é a metade do 10, ou seja, eu multipliquei o 5 por 2 para ele virar esse número aqui, o 10. Então, aqui eu multipliquei por 2. Aí nós discutimos assim, bom, quando eu multiplico um número para dar o outro, esse 2,5 ele precisou ser dividido por 2. Ou seja, essa resposta é a metade do número 2,5. E aí você vai lá, dá uma outra pausa no vídeo e você coloca lá 2,5 dividido por 2. Deixa eu justificar aqui. Deixa eu colocar o número para vocês. Eu vou deixar como asterisco aí. Então, a justificativa é assim. Como 5 vezes 2 é o 10 lá do outro lado? Ou seja, do lado esquerdo nós tínhamos 5, do lado direito nós temos o 10. Então, eu estou supondo, isso é verdade, que eu peguei esse 5 e multipliquei por 2. Ou seja, eu fiz 5 vezes 2, 10. Aí formou esse 10 aqui. Então, o segundo número, que é o 2,5, eu preciso dividir. Eu vou usar esse símbolo aqui de divisão, tá? Dividir por 2. Essa solução, a metade de R$ 2,50, vamos falar em dinheiro que fica mais fácil para a compreensão, a metade de R$ 2,50 é o número que multiplicado por 10 vai dar o valor do outro lado, que já era R$ 12,50. Tá? E aí eu vou enumerá-lo aqui. 2,5 dividido por 2. É assim, se eu tenho R$ 2,50 e vou dividir, agora eu estou dividindo mesmo, vou dividir em duas partes iguais, eu fico com R$1,25. E aí vê como é verdade isso. Olha que legal, gente. Pega 5, multiplica por 2,5. Isso é totalmente igual a 10 vezes esse asterisco. Então, voltando. Esse 5 a gente agora descobriu que é R$ 12,50. E olha como tem todo o sentido do mundo quando eu pego esse 10. E agora eu tinha um número lá desconhecido, um número que nós não sabíamos, que o cara escondeu, e agora ele se revelou. Dá uma olhadinha que se eu pego esse 10 e multiplico por R$1,25, ou o número propriamente dito, 1,25. Então, 10 vezes R$1,25 dá R$12,50. Ou seja, esse númerozinho tão difícil agora para resolver, ele se revelou assim com uma hipótese bem legal. Ele se revelou como 1,25. Tá? É que eu já comecei com bem difícil, assim. A gente pode dar exemplos de um mais tranquilo. Vamos pegar o próprio exemplo do 10. Dá uma olhadinha, quando eu escrevo do lado esquerdo, 10 vezes 4. Né? Esse é um truque para resolver alguns tipos de exercício. 10 vezes 4. Bom, olhando para o 10... eu vou fazer de novo a mesma ideia. Eu vou multiplicar esse 10, por exemplo, por 2. Quando eu multiplico esse 10 por 2, vira 20. Isso eu, domingos, lá fazendo exercício em casa. 20. Tá? 10 vezes 2, 20. E o 4, como eu multipliquei um por 2, o outro eu vou dividir por 2. Né? Então, eu vou fechar aqui e vou colocar incógnito. Então, de novo, aí vocês que estão acompanhando o vídeo e tentando realizando a aula aí junto com o Domingão, tenta analisar assim, bom, eu tinha o número 10, do outro lado, na mesma hipótese, eu tenho o número 20. Então, do 10 por 20 eu dobrei. Ou seja, o outro número, eu tenho que fazer a operação inversa. Ao invés de eu dobrar, eu tenho que pegar a metade. Portanto, só por esse pensamento, eu já chego à conclusão direta
que a metade de 4 é 2. Quer ver como tem todo o sentido? Eu pego 10, multiplico por 4, e do outro lado eu tenho 20, e agora no lugar do asterisco eu ponho 2, para ver que tem todo o sentido do mundo. Ou seja, de um lado, deixa eu ver se aqui a luzinha abaixa ainda. Acho que não. Deixa eu continuar a conta aqui do outro lado. Deixa eu ver se ela abaixa. Bom, eu vou continuar aqui a pontinha. Então, assim, de um lado eu tinha o número 40, que é o 10 vezes 4, e do outro é 20 vezes 2. Chegamos à conclusão, ou seja, manteve a relação de equivalência, ou seja, um lado é totalmente igual ao outro lado. E se isso fechou, significa que a continha tem a solução é única, aí no caso só poderia ser o 2 também. E essa é uma equação, né? Daqui a pouco vai virar uma equação, daqui a um ano, mais ou menos, se Deus quiser, vai virar uma equação lá do primeiro grau. Então, tendo essa ideia, aí é só colocar um x ou y aí no lugar dessa estrelinha, você vai ver que tudo funciona igualzinho que nós estamos explicando aqui, né? Até para fazer uma aqui com vocês, claro que não está na série de vocês, mas imagine, por exemplo, você fechar lá uma equação do tipo x, pode ser um asterisco, pode ser qualquer coisa, mais, ou seja, já escondi um número, mais 4, quando isso é 10. Pronto. Ou seja, agora já não tem mais aquele susto. Escondi um número. Esse número eu supostamente não sei. Claro que vocês estão vendo o vídeo aí e falam, pô, Domingão, o que está acontecendo? Claro que a gente sabe. Esse número aí eu já sei de cabeça, já olhei aqui, já vi. A gente agora sabe. A gente sabe que o que foi feito aqui. Eu tenho x, eu vou fazer bem detalhado aqui, como às vezes algumas, para todo mundo perceber. Olha que legal, que interessante. Ou seja, x mais 4 é igual a 10. Claro que a gente não vai fazer a conta assim, tá? Mas eu vou tentar até dar uma abstração maior. Ou seja, se eu pegar um número e somar com 4, eu revelo o outro. Olha que legal. Se eu escrever o 10 assim, 6 mais 4. Opa. Pronto. Escrevi o 10 como 6 mais 4. Tenho, deixa eu até colocar com as mãos aqui para vocês verem as mãos. Tenho 4 dos dois lados. 4 de um lado, 4 do outro. Então, isso aqui já está ok. E eu tenho 6 desse lado, do lado direito. E do outro lado, como é uma igualdade, também deveria ser 6. Logo, o número se entrega. Claro que vocês já sabiam isso desde a hora que eu coloquei a pontinha ali. Então, agora você revela que o x, esse número aí, ele só pode estar no lugar do número 6. Porque a outra justificativa bonita, porque 6, agora estou colocando os dois lados, mais 4 é totalmente igual a 6 mais 4. E aí fica muito evidente, né? Pronto. Ou seja, o x ele está exatamente na posição do 6, tá? E para vocês que estão acompanhando essa aula, já tem a lista lá no plural, eu coloquei a lista 2 lá para que vocês possam realizar a atividade, depois eu dou uma olhadinha. Também é sobre números naturais, tá? Depois que a gente está fazendo aí. Então, vimos agora o conceito de igualdade, né? Nós tínhamos visto, tem uma aula que vai tratar dos números naturais. Eu vou dar de novo a definição. Sempre é legal definir os números naturais. Eu vou definir de novo. Tem uma outra aula que já tem uma definição, mas eu vou definir novamente. Do jeito que a matemática gosta da definição, do jeito que vocês gostam. Então, números naturais, eles servem para realizar uma certa contagem de um objeto, de um conjunto. Então, assim, eu tenho os números do tipo, vou colocar aqui números naturais. Tá? Nós temos um símbolo parecido com esse que eu vou colocar aqui para vocês. É um N assim um pouquinho mais sofisticado, mas esse N já dá para
Já dá para ter ideia? Então, o símbolo que a gente usa para denominar o conjunto dos números naturais é o N. Só que um N, assim, diferente. Depois a gente até comenta, mostra para vocês. Ou se vocês quiserem procurar até na internet, mas não tem problema nenhum. Com esse aí já dá para a gente caracterizar. Então, caracterizar os elementos naturais. Eu não vou começar por zero para criar aquelas polêmicas boas. Tá? Então, são os números que a gente conhece lá. São os números que são inteirinhos e são positivos. Pronto. E aí eu vou estender aqui o conjunto para o infinito. Então, essa é a definição lá que nós vimos na outra aula. O Piano falou que isso... Quer dizer, não foi só o Piano que falou, mas o Piano formalizou a ideia. A cada número eu somo mais um e eu tenho um sucessor. Né? Então, eu tenho lá... Eu começo por 1. Ou seja, existe o número 1. Eu vou tentar aqui falar o que o Piano tentou formalizar. Então, vamos tentar entrar na mente do Piano. Então, existe o número 1. O 1 a gente não vai demonstrar. Vamos partir da hipótese que existe 1. Se existe 1, ele falou assim, bom, então para formar o próximo número, eu pego esse 1 que já existe e somo mais 1. E aí eu ainda não preciso nem falar que número que é esse. Mas ele seria um número depois do 1. Depois desse número, agora eu tenho mais 1. E para formar o próximo número, eu somo mais 1. E assim por diante. Eu vou chegar até o 5 ali. Esse seria o 4. Ou seja, 1 mais 1 mais 1 mais 1. E o próximo, deixa eu colocar aqui, para chegar direitinho igual ao 5 que eu coloquei lá. Deixa eu dar um espaço aqui, porque senão fica tudo parecendo a mesma coisa. Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Pronto. Só para formalizar, agora eu vou colocar o símbolo aí para ter ideia definida. Então, eu tenho um número qualquer, eu quero ir um número além, eu quero ir para o próximo número. Na matemática, daqui a pouco eu vou chamar isso de sucessor. Você já deve ter ouvido falar do nome de sucessor. O sucessor é pegar esse número que eu estou, somo mais 1, é o próprio sucessor desse número, né? Então, o Pedro imaginava assim, estou no 102. Legal. Quem é o sucessor do número 102? É o 102 mais 1. Quem é o número do número 102 mais 1? É o número 102 mais 1 mais 1. E isso, né? Então, aqui nós já sabemos que esse é o número 102. Aqui é a vírgula. Esse é o número 103 que nós conhecemos hoje. E a vírgula. E esse é o número 104 que nós conhecemos hoje. E isso vai embora. Então, ele começou esse conceito de ter essa infinidade de elementos dentro de um conjunto. Ou seja, o número natural, ele não tem o último número. Quando você pensa que é o último, que ele é muito grande, gigantesco, você pega, soma mais 1 e tem o próximo, tá? Então, esse é o conceito de Peano. Então, números, como nós definimos lá na outra aula, números naturais. São usados principalmente, né? Vou colocar aqui uma utilidade prática. São usados. Saiu errado. Usados para contagem. Né? Ou seja, significa que eu tenho, eu acho que até falei isso na outra aula, eu tenho na minha casa lá uma estante com livros, eu quero contar quantos livros eu tenho. Então, para cada livro, como eu tenho aqui, né, o nosso livro aqui do ângulo, ou seja, para cada livro desse aqui eu associo um número. Então, assim, como o primeiro número já é dito como número 1, o número 1 está associado com uma apostila. Agora, se eu quiser contar páginas, então, assim, essa é a número 1, e aí eu preciso da página 1 mais 1, que seria essa próxima, e fazer o nosso comercial aqui do amplo, e aí essa aqui seria a 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1, e aí fica muito chato ficar falando isso. Ou seja, aí eu tenho a definição do número 1, do sucessor do número 1, do sucessor do número 1. Então, eu estou falando apenas do número 1
número 2, número 3, número 4, número 5 e assim por diante. Assim já faço aqui o nosso comercial aqui da apostila. Ou seja, o piano, ele, com essa ideia, ele consegue provar, até sem formalidades matemáticas, que o conjunto dos naturais é um conjunto infinito. Tá bom? Então, deixa eu voltar lá para que a gente possamos finalizar tudo, pagar nossa lousa, voltarmos lá. Então, pessoal, a qualquer momento que vocês puderem assistir esse vídeo, tem a lista 1 e 2, para quem já fez a 1, eu coloquei a lista 2 lá também no plural. Hoje falando sobre igualdade, já preparamos vocês aí para o ano que vem dar uma olhadinha nas equações de primeiro grau, não se assuste com o nome, assim, não são igualdades. Um lado tem que ser igual ao outro. E definimos de novo o conjunto dos números naturais, um conjunto infinito, né? E dessa infinidade desse conjunto, a gente deu a ideia aqui da apostila. A cada página tem um número natural para representá-la, né? Ela fica com o númerozinho natural, que a represente. E falamos que essa ideia de piano é bem legal, porque ele usa o conjunto dos números naturais como um conjunto de contagem, né? Por isso que, de propósito, lá eu não coloquei o zero. Sei que um monte de gente fala, ele não colocou o zero é natural? O número zero é um número natural, sim. Só que, como para contagem, eu não começo contando do zero, né? 0, 1, 2, não. A gente começa 1, 2, 3. Então, para contagem, o zero a gente esconde ele um pouquinho e deixa ele lá separado. Claro que ele é um número natural. E você vai perceber que nas operações, sem o zero não daria para fazer muita coisa, né? Fora os números binários, né, que deve ter papai e mamãe falando, nossa, eu estudei ciência da computação, eu uso o conjunto binário, uso computa assim, o 0 e o 1, com certeza são os números mais importantes aí da nossa grande matemática, porque sem o conceito desses dois números, nós não conseguimos fazer praticamente nada nesses conjuntos, né? Então, principalmente na história dos números, né? Porque o 1, com certeza, ele veio primeiro lá, né? Os romanos já tinham a ideia do 1, como nós passamos. Só que nós não tínhamos a ideia do zero. Quando surgiu a ideia do zero, que nós praticamente derrubamos os números romanos, com a ideia do 0 e do 1, eu consigo fazer qualquer número daquela reta. Claro que estou falando agora de números com frações, números quebrados, até os números que tem uma parte de números lá, que são os irracionais, que vocês vão aprender lá para o médio, né? Quando vier a ideia, a luz do teorema de Pitágoras, e aí vão ter números lá bem legais, como raiz de 2, como raiz de 3, o π, o e, né? Que é o Euler, que são números que o 0 e 1, você consegue até uma representação dele, mas na realidade eu não consigo chegar com nenhum número nesses números citados. Por isso que é um conjunto bem legal para ser estudado, mas a gente vai deixar lá para o 9º ano, para os professores, se Deus quiser, conseguirem explanar essa ideia aí para vocês. Tá bom? Então, essa foi a aula recorrente dos números naturais. Vocês tenham bons estudos, e a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aí novamente. Obrigado pela atenção de todos, e assistam a aula. Qualquer dúvida sobre a aula, escrevam lá na próxima aula pelo chat, ou peçam lá para a gente abrir o microfone, que vocês, com certeza, a participação de vocês é que constrói essa aula aqui de verdade. Tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.